Atenção para a hora certa. Brastemp, trabalhando cada vez mais para você trabalhar cada vez menos. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Os preços da cesta básica, dos combustíveis e de vários outros produtos não vão subir em maio. As tarifas de serviços públicos também não vão ser reajustadas este mês. 28 mil metalúrgicos da Alto Latina voltam ao trabalho. A Polícia Federal começa a dinamitar os aeroportos clandestinos na região do Yanomami. Condenados os acusados do sequestro do empresário Abílio Diniz. Morre no Rio o comediante Zé Trindade. Veja agora no Jornal Nacional. A Cássio coloca um Sports Gear no seu pulso. Desafie os competidores com sinais gráficos. Cássio Yacht Timer. Aventura no céu com dados prévios de voo. Cássio Skywalker. Conquiste uma montanha. Cássio mostra pressão e altitude barométrica. Alti Depth Meter. Cássio Sports Gear de alta tecnologia. Perfeito. Não fique aí surpreso de ver uma mulher fazendo um comercial sobre investimentos. Afinal, se tem alguém que entende de economia nesse país, são as mulheres. Em casa, nas ruas, no trabalho. Por isso, siga meu conselho. Aplique em renda fixa Bradesco. Você aplica hoje e já sabe quanto vai ganhar. Em matéria de economia, quem está dando o recado são as mulheres. Renda fixa Bradesco. O papel do momento. Começa a destruição das pistas de pouso clandestinas construídas nos garimpos de ouro dentro das terras dos índios Yanomami, em Roraima. A primeira pista foi destruída hoje de manhã. Foram abertos 57 buracos como este com 1,5 metro de profundidade para a colocação dos explosivos. Com a destruição desta pista, que fica a mais de 1 hora de voo da cidade de Boa Vista, ninguém terá acesso a esta área a não ser de helicóptero. Os garimpeiros deixaram abandonados aqui uma verdadeira fortuna. Todo esse grotão aí está cheio de ouro. Era a região de todo o garimpo, onde eles estavam extraindo mais minério. E tudo vai ficar abandonado, porque os garimpeiros não vão poder voltar a esta região. O ouro vai permanecer enterrado no leito do rio e a pista está pronta para ser destruída. Toda a área foi isolada para evitar a aproximação dos índios. Exército, Aeronáutica, Polícia Federal e FUNAI participam desta operação para acabar com 107 pistas clandestinas de apoio ao garimpo na terra dos Yanomami. O diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma, chega à selva para assistir à explosão da primeira pista. Nós vamos precisar manter uma vigilância e a FUNAI uma permanência sempre atual, porque se nós abandonarmos, tranquilamente eles tentarão voltar, visto as riquezas sob esta terra de minerais raros é enorme. A brigada a 200 metros da pista, a equipe do capitão Farias está pronta para acionar os explosivos. Atenção para acionamento, 10 segundos fora. 4, 3, 2, 1, fogo! Em menos de 10 segundos é destruída a maior pista dos garimpos de Roraima, que levou quase 1 ano para ser construída, a um custo aproximado de 20 milhões de cruzeiros. Acompanhe a explosão de outro ângulo com imagens gravadas do helicóptero. Foram usados 700 quilos de explosivos ao longo da pista. Depois da explosão, a pista do Baiano Formiga ficou assim, cheia de buracos. Onde eram realizados até 50 pousos de aviões por dia, a Secretaria do Meio Ambiente e a FUNAI pretendem fazer uma plantação de manga e caju para os índios. Sai a sentença para os 10 sequestradores do empresário Abílio Diniz. Todos eles foram acusados de extorsão mediante sequestro. Abílio Diniz foi sequestrado no dia 11 de dezembro do ano passado e libertado 6 dias depois.
Durante o sequestro, o empresário ficou escondido nesta casa na zona sul de São Paulo. Os sequestradores não tiveram tempo sequer de pedir o resgate. Na noite de 16 de dezembro, a polícia prendeu 2 chilenos e o líder do grupo, o argentino Humberto Paz. Ainda de madrugada, os policiais cercaram a casa onde estavam o empresário e os outros 7 sequestradores. Depois de 35 horas de negociação, eles libertaram o refém e se entregaram. Eram 3 chilenos, 2 canadenses, 1 argentino e 1 brasileiro, Raimundo Costa Freire. Todos foram levados para a penitenciária do estado. 9 dias depois, na presença do juiz, 7 sequestradores negaram a participação no sequestro. Os outros 3, Humberto Paz, o irmão dele Horácio e o brasileiro Raimundo Freire, disseram ao juiz que o sequestro foi feito para arrecadar dinheiro para um grupo político que tinha como objetivo ajudar os pobres da América Latina. Os advogados de defesa dos sequestradores pretendiam que o sequestro do empresário Abílio Diniz fosse considerado um crime político e a quadrilha julgada pela Justiça Federal. Mas isso acabou não acontecendo. O juiz Roberto Caldeira Barioni, da primeira vara criminal da Justiça Estadual, considerou que os sequestradores, muito provavelmente, agiram sob motivação política, uma vez que pretendiam usar o dinheiro do resgate para financiar organizações no Chile e na Argentina. Mas, segundo entendeu o juiz, isto não é um crime contra a segurança nacional e, portanto, a Justiça Estadual é competente para o julgamento. Agora, no início da noite, o juiz Barioni divulgou as sentenças. O líder do grupo, o argentino Humberto Paz, foi condenado a 15 anos de reclusão e multa de 200 salários mínimos. O irmão dele, Horácio Paz, e o brasileiro Raimundo Rosélio Freire foram condenados a 12 anos de reclusão e multa de 20 salários mínimos. O canadense David Spencer recebeu uma pena de 10 anos de reclusão e multa de 100 salários mínimos. Todos os demais sequestradores receberam penas de 8 anos de reclusão e multa de 20 salários mínimos. Os advogados de defesa e a promotoria prometeram recorrer da sentença. A polícia do Rio Grande do Sul descobre um golpe na distribuição do óleo de soja e prende os autores da fraude. A empresa vendia menos óleo do que cobrava dos compradores. A empresa distribuidora de óleo de soja usa um caminhão e 2 caminhonetes para fazer a distribuição. Na carroceria dos veículos, foram adaptados tanques para o transporte do óleo. Cada cliente tem um tonel de 100 litros, que é reabastecido toda semana através de um medidor especial. São estas pequenas latas com capacidade para 10 litros. O golpe era praticado com esse medidor. Os entregadores usavam uma borracha fazendo um fundo falso no gargalo do medidor. A quantidade de óleo distribuída era bem inferior à encomendada pelo cliente. A forma de enganar os clientes era bem simples. Quando a borrachinha estava na medida, nenhum cliente conseguia descobrir se estava ou não a medida cheia de óleo de soja. Só transferindo o óleo para um outro recipiente é possível constatar que, em vez de 10 litros, tem no máximo 100 mililitros no medidor. Esta padaria, que há 4 anos compra o óleo da empresa, decidiu denunciar o golpe. Com a ajuda de fiscais do Instituto de Pesos e Medidas e da Polícia Civil, os funcionários da empresa de óleo foram surpreendidos durante uma entrega. O funcionário tentou esconder, mas as medidas com fundo falso acabaram apreendidas e os 2 foram levados presos pela polícia. No plantão policial, um deles confessou o golpe. Quanto por cento tu acha que era fraudado cada cliente? Se recebesse 100 litros, ele tirava uns 20, 30 litros. Os donos da empresa vão responder por estelionato e podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. O índice de reajuste de preços é de 0. E a volta ao trabalho na Auto Latina, em São Paulo. Veja em instantes. Lava, lava, lava. Seca, seca, seca. Tira, tira, tira. Tira! Tira. Sugar tira a gordura da cozinha. Ah! Sugar, lava. Sugar, seca. Sugar tira a fumaça da cozinha. Sugar eletrodomésticos. Lavadora, sugar. Secadora, sugar. Sugar da Sugar. Sugar, lava. Sugar, seca. Sugar tira a fumaça. E a gordura da cozinha. A gente compra o hambúrguer que o filhinho gosta, o bolo que a filhinha gosta, a salsicha que o maridinho gosta, mas tudo isso com a qualidade que a mamãe gosta. Sadia. Depois, prepara tudo com muito carinho e aí vem... Mãe,
mais! Parabéns, querida. É isso que vale. Minha casa, meu marido, meus filhos e a confiança que eu tenho na Sadia. Quero mais! O governo decide que os preços da cesta básica da Sunab, dos combustíveis e de uma lista de produtos não vão aumentar em maio. Os produtos fora da lista estão liberados. O primeiro dia útil do mês começa no Ministério da Economia com a divulgação do teto máximo para reajuste de preços. Como o índice anunciado hoje pela ministra foi zero, os preços na prática não subirão no mês de maio. Com isso, nós garantimos que haverá, nós acreditamos ainda no mês de maio, por conta da queda da inflação, que afinal é o nosso objetivo, nós estaremos preservando a capacidade aquisitiva e o ganho real dos trabalhadores. O índice zero de reajuste só vale para os seguintes produtos: todos os da cesta básica da Sunab, medicamentos, automóveis, geladeiras, fogões, máquinas de lavar e televisores, cigarro, implementos agrícolas e fertilizantes, cimento e vidro plano. As tarifas e serviços públicos também não serão reajustados no mês de maio. Todos os outros produtos estão com os preços liberados fora do controle do governo. Para o Ministério da Economia, o risco de que esses preços subam é pequeno. O controle da quantidade de dinheiro em circulação não vai facilitar as remarcações. E se ainda assim alguns preços subirem demais, nesse caso, o Ministério da Economia vai facilitar a importação de produtos do exterior para provocar a concorrência com os fabricantes brasileiros. O governo, através do Ministério da Economia, permitirá, através da flexibilização das importações, um controle objetivo dos preços através da administração das taxas de tarifa aduaneira. Na medida em que surja um problema específico, ou se imagina que possa surgir um problema específico, a tarifa será calibrada de maneira adequada a permitir essas importações. O BTN fiscal foi reajustado pela primeira vez no governo Collor. Amanhã, o valor do BTN fiscal vai ser de 41 cruzeiros,7493. Com esse reajuste, o Ministério da Economia projeta uma inflação de 0,036% no primeiro dia útil de maio. O governo discutiu a política salarial na mesma reunião em que decidiu que os preços não vão aumentar. Paulo Henrique Amorim. O presidente Collor estava preocupado com a possibilidade de os preços serem liberados, a inflação subir e haver uma queda do salário do trabalhador. Afinal, os salários estão prefixados em zero. O problema era como conciliar uma liberação de preços com a proteção aos salários. Essa questão, na verdade, dominou uma boa parte da reunião de ontem do presidente com os ministros Antônio Magri e Zélia Cardoso de Mello. E a ministra da Economia mostrou que agora não é o momento adequado para criar qualquer tipo de gatilho que devolvesse a inflação ao salário. O governo deveria manter a política de que a melhor defesa do salário é a inflação baixa, até porque a inflação está parada. Essa tese foi aprovada. Por isso, não se mexe na política da livre negociação dos salários. E fica todo mundo torcendo, inclusive o governo, para a inflação não subir. Os aposentados e pensionistas isentos do imposto de renda têm até o dia 11 para fazer a conversão para cruzeiros dos cruzados retidos nas cadernetas de poupança. A data limite, repetindo, dia 11 de maio, foi fixada hoje pelo Ministério da Economia. As 3 maiores montadoras do país e metade das indústrias de autopeças encerram a mais longa paralisação do setor automobilístico. Às 5h30 da manhã, quando as máquinas voltaram a funcionar, 38 mil operários retomaram as suas funções depois de 40 dias de licença remunerada. As fábricas da Volks, da Ford e da General Motors deixaram de produzir nesse período mais de 50 mil carros. E mesmo voltando hoje ao trabalho, as montadoras decidiram operar com apenas 60% da capacidade de produção. Entre os operários, o clima é de muita cautela.
Está tendo muita insegurança, a gente não sabe se a firma vai segurar a gente ou se vai admitir, né? Porque o mercado aí fora está ruim e a gente, o único meio da gente, sobrevivência é a firma, né? As fábricas estão garantindo que vão fazer de tudo para evitar as demissões, mas desde a semana passada começaram a negociar com os sindicatos a redução pela metade da jornada de trabalho e um corte de 30% nos salários. Os trabalhadores vão fazer assembleia e dar a resposta na próxima terça-feira. Nós achamos que tem outras alternativas. É preciso compreender que a situação de desemprego não se resolve administrando a miséria e que nós temos que investir no futuro. Investir no futuro é pagar bem, porque se pagando bem todo mundo compra, todo mundo vende e assim se gera emprego e se gera produção nesse país. As atividades da indústria automobilística ainda estão longe do normal. A produção de ônibus e caminhões, por exemplo, continua praticamente paralisada. Só na próxima segunda-feira é que as linhas de montagem voltam a funcionar com os 11 mil operários que ainda estão de licença ou férias coletivas. Segundo o presidente da Associação dos Fabricantes, as montadoras vão esperar mais um mês para avaliar o mercado e a possibilidade de voltar a produzir a plena capacidade. Na entrevista, ele disse também que o setor não está preocupado com a intenção do governo de liberar o mercado para a entrada de outras marcas. Nós aplaudimos isso. Também sempre defendemos a abertura das fronteiras econômicas do país, porque o Brasil não pode viver eternamente fechado em si mesmo. Nós temos que ter condições de importar os carros que não produzimos, importar as peças que eventualmente não temos ou cuja produção no país é mais cara ou é deficiente ou não é tecnologicamente mais atualizada, importar as máquinas que a indústria necessita. Nós sempre defendemos esta abertura da economia do Brasil ao mundo. Em São Paulo, a Polícia Federal prende pela primeira vez um comerciante que vendia carro com ágio. Pela nova legislação, o crime é inafiançável. 8 carros foram apreendidos e o acusado está na sede da Polícia Federal. O comerciante preso, Roberto Elias, não quis gravar a entrevista. Ele tentou vender com ágio de 100 mil cruzeiros um carro modelo Gol, que custa na tabela mais ou menos 650 mil cruzeiros. Só que os supostos compradores eram, na verdade, um delegado e um investigador da Polícia Federal, que estavam justamente atrás de vendedores de automóvel cobrando ágio. Como é que foi a conversa dos policiais com o comerciante que acabou preso? A conversa foi o interesse pela compra de um veículo novo. E constatado o preço pela tabela real, procedeu-se à prisão pela cobrança da taxa elevada. De quanto era o ágio que ele cobrava? Cerca de 30% a 40%. E que carro era? Eram Gols, Voyage e Saveiros. O presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Alencar Burti, disse hoje em Brasília que a FenaBrave vai ter um plantão permanente a partir de amanhã, onde os consumidores vão poder denunciar as revendedoras de carros que estiverem cobrando ágio. A Companhia Siderúrgica Nacional vai demitir 6 mil operários. A CSN tem uma dívida de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. A redução de 20% no número de empregados faz parte do programa de saneamento da empresa, que vai ser a primeira estatal a ser privatizada no governo Collor. O problema hoje é o saneamento, é salvar a empresa que está absolutamente quebrada. Vai ter um programa sério de saneamento que implica revisão de todos os contratos de compra e venda, revisão de todos os cartéis de venda de produtos e um volume razoável de demissões. O presidente da CSN disse que as demissões devem começar daqui a uma semana. Em Recife, mais de 10 mil pessoas entram na fila para se inscrever num concurso da Companhia de Transportes Urbanos. São 400 vagas. Durante todo o dia houve confusão na porta da empresa. Desde cedo já tinha muita gente em frente à empresa. Muitos candidatos estavam esperando desde ontem à noite e as filas chegavam a dobrar o quarteirão. À tarde, a polícia foi chamada para tentar organizar as filas, mas a confusão continuou. A polícia teve que usar força para impedir tumultos. Houve violência. As inscrições para o concurso terminam amanhã e a empresa acredita que muita gente vai dormir na fila. Os salários oferecidos são de 12 mil cruzeiros para motoristas e 5.500 para cobradores. Careca e Alemão se apresentam à seleção brasileira.
E a morte do ex-zagueiro da seleção, Djalma Dias. Você vai ver daqui a pouco. Chegou o Vision. Uma nova linha de panelas que você nunca viu antes. Vision é feita de um revolucionário material transparente. Cozinha rapidamente e resiste às duras provas do dia a dia. Vision vai à mesa e conserva o calor dos alimentos por muito mais tempo. Vision é fácil de lavar e facilita a sua vida. Vision, visivelmente mais prática. Nesta quarta, 8h30 da noite, o clima de romance entre Edu e Maria do Carmo, Rainha da Sucata. 9h30, uma homenagem musical a Chico Buarque, Globo de Ouro. 10h30, um traficante desafiando a mais sofisticada equipe de agentes. Alucinações, missão impossível. A Globo 90 é nota 100. Copa 90. Oferecimento Doril. Produtos Arisco. Brahma Chopp e seus revendedores. Nugget Sadia. E Banco Itaú. Sequestrado na Colômbia, um senador do partido do governo. O senador liberal Román Gomes foi levado por 3 homens que interceptaram seu carro numa estrada no interior do país. A polícia suspeita dos guerrilheiros do Exército Popular de Libertação. Na onda de violência que assola o país, 2 policiais foram metralhados hoje numa rua de Medellín. Lá mesmo, 2 postos da polícia explodiram, deixando dezenas de feridos. Manobras militares dos Estados Unidos no Caribe provocam uma resposta de Cuba no mesmo calibre. A Força Naval Americana está desde domingo na região da base de Guantánamo, a 900 quilômetros de Havana. Hoje, o governo de Fidel Castro disse que o país enfrentava uma situação perigosa e anunciou que as Forças Armadas cubanas estão entrando imediatamente em manobras. O professor norte-americano que ficou sequestrado 3 anos e meio no Líbano revela: pelo menos 4 reféns estrangeiros estão vivos e bem de saúde. O professor Frank Reed está em observação numa base militar dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental. Da sacada do quarto, ele falou com os jornalistas. Frank Reed se encontrou durante o sequestro com o jornalista inglês John McCarthy, o professor irlandês Brian Keenan, o professor norte-americano Thomas Sunderland e outro refém chamado Terry. Ele não soube dizer se era o jornalista norte-americano Terry Anderson ou o religioso inglês Terry Waite, e admitiu estar constrangido por ter sido solto antes. Depois da libertação de Frank Reed, restam pelo menos 19 estrangeiros sequestrados no Líbano. Um erro da justiça sueca vai custar caro. Christer Pettersen, o homem que foi condenado pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Olof Palme e depois absolvido, receberá uma indenização. Pelos 10 meses que ele passou na cadeia antes da absolvição, Pettersen vai ganhar $50 mil, quase 4 milhões de cruzeiros. Começa na África do Sul uma histórica negociação entre o governo de minoria branca e o Congresso Nacional Africano, representando a minoria negra, ou a maioria negra do país. Nelson Mandela chefia a delegação negra. Na abertura do encontro, o presidente Frederic de Klerk disse que as soluções democráticas devem ser conduzidas num clima de paz e nunca de violência. Para o líder Mandela, a paz e a estabilidade só poderão ser conquistadas com o fim do apartheid. Terminou dizendo que os negros querem mudanças agora e não amanhã. Nos Estados Unidos, uma festa de casamento começa com um atropelo de última hora. A charrete dos noivos tomba a caminho da igreja. Veja como foi. O charreteiro perde as rédeas do cavalo, que vai de encontro a um carro estacionado. Reveja a cena, que foi filmada por um cinegrafista amador. A charrete bate no carro e vira. Ninguém se machucou, foi só mesmo o susto. Pouco depois, de roupa trocada, a noiva preferiu ir a pé para a igreja ortodoxa grega, onde foi realizado o casamento. Divulgado o laudo sobre a morte do jogador Wagner, do Paraná Clube.
Agora, a polícia vai decidir pelo indiciamento ou não dos médicos que atenderam o jogador. O laudo do Instituto Médico Legal foi entregue no final da tarde de hoje ao delegado que está conduzindo as investigações. Esse laudo indica que a morte foi provocada por lesões crânioencefálicas por ação contundente. Ou seja, Wagner morreu porque levou uma forte pancada na cabeça. O jogador tinha uma fratura de 18 centímetros no crânio. Essa fratura não foi descoberta a tempo pelos médicos. A partir deste laudo, o delegado vai decidir se indicia os 3 médicos que atenderam Wagner. Se houver indiciamento ou se houver um erro médico, ele só poderá ter ocorrido por 3 circunstâncias, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, caracterizando-se desta forma um homicídio culposo, que determina o Código Penal a pena de detenção que varia de 1 a 3 anos. Hoje pela manhã, a polícia ouviu o depoimento do médico André Luiz Madureira, que acompanhou o jogador Wagner desde o acidente e durante o jogo até o hospital. O médico disse que o zagueiro recebeu o tratamento de acordo com os sintomas que ele apresentava. Morre no Rio, aos 50 anos, o jogador Djalma Dias. Ele foi o zagueiro titular